Você despertou com o gosto amargo da noite anterior, ainda preso na boca. O silêncio da madrugada era um peso que você sentia até nos ossos. O chão frio e áspero de madeira sob seus pés nus lembrava que nenhum conforto existia ali, apenas a austeridade de uma casa antiga onde o tempo parecia se arrastar lentamente. O pálido azul do amanhecer invernal filtrava-se timidamente pela fresta da janela entreaberta, tingindo a sala com uma paleta apagada. Quase sem vida, ao seu redor, a aldeia repousava sob um manto de névoa, um véu que abafava os sons e espalhava um aroma acre de fumaça velha, misturada ao cheiro metálico da umidade. Seus passos hesitantes estalavam sobre o chão de tábuas gastas, cada som amplificado no silêncio denso. O tremor quase imperceptível nas suas mãos denunciava o frio que lhe cortava a pele, mesmo através da lã puída do único agasalho que você possuía. Uma proteção mínima contra a severidade daquela manhã. Se hoje um sem bateria nos desespera, imagine o que significava assistir a sua última lasca de lenha virar cinzas, enquanto a casa se entregava ao frio e à escuridão. Você sentia o peso daquela solidão, tão abrupta e implacável quanto o silêncio dos homens que habitavam as sombras do Shogun. Enquanto suas mãos revezavam o toque ritual, você lavava delicadamente as folhas frescas com o cuidado de quem teme o menor erro. A textura resvalava entre seus dedos molhados, frio e um pouco pegajoso. O arroz cozido demais exalava um cheiro levemente adocicado e enjoativo, que se misturava à fumaça apagada da lamparina trêmula, cuja chama oscilava fraca, quase morrendo. A rotina se arrastava, um lento balé de ações repetidas. Seus olhos atentos verificavam os pequenos potes de especiarias. Cada vidro era inspecionado como se a salvação estivesse escondida ali. Você polia as tigelas com um plano áspero, o ruído seco ecoando pelo espaço silencioso que parecia respirar com você. Nos momentos mais breves, um calor compartilhado surgia, um flash de esperança à volta de uma modesta fogueira comunitária do lado de fora, onde outros sobreviventes se protegiam do frio. Mas o alívio era efêmero. Você sentiu o ar mudar de repente, o tilintar dos utensílios cessou e o sussurro do vento pela janela desapareceu. Até os cães pararam de latir, deixando um silêncio ainda mais cortante. Olhares rápidos e apreensivos foram trocados entre vizinhos, um sinal mudo de que algo estava diferente, que o perigo iminente se tornava palpável. Seu corpo inteiro se estremeceu, uma premonição surda e viscosa que grudava na pele. Você sabia que hoje, mais do que nunca, cada gesto seu poderia definir o fio tênue entre vida e morte. O veneno escondido na comida do Shogun não perdoaria deslizes, e você era a peça mais vulnerável desse jogo silencioso. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte.
Você permaneceu imóvel por um instante, sentindo o peso daquele silêncio absoluto que se instaurara tão rapidamente ao seu redor. O vento cessara, roubando consigo os últimos murmúrios da aldeia, e a penumbra gelada parecia avançar, lenta e inexorável, através da janela entreaberta. Seu corpo apertou-se contra si mesmo, tentando preservar um pouco do calor que ainda pululava sob a capa de lã puída. Cada passo que você dera até ali ainda reverberava na memória dos seus ouvidos, martelando uma urgência silenciosa dentro do seu peito. Ainda assim, você sabia que qualquer movimento precipitado seria um convite para uma atenção indesejada, algo que a quietude carregava como uma sombra invisível espreitando. Você inspirou profundamente e sentiu o ar pesado, um cheiro familiar e estranho ao mesmo tempo, o entrelaçar frio da fumaça antiga e da terra molhada pela geada, espargindo-se em fios quase palpáveis pelo ar estagnado. O frio mordia-lhe as mãos desprotegidas, o tecido do agasalho áspero, quase transparente, frente à crueza daquele amanhecer. Suas mãos buscaram instintivamente as folhas frescas que haviam sido lavadas com tanto cuidado minutos antes. Passando os dedos molhados pelas bordas finas, você percebeu a textura macia que contrastava com o aspecto envelhecido da madeira da banca onde repousavam. Era um toque que parecia desvendar uma ponte tênue entre a dura realidade de onde você estava e um breve instante de normalidade. Porém, aquela sensação se esvaiu rapidamente logo que seu olhar captou algo atrás da cortina de névoa. Um movimento quase imperceptível, um lampejo de sombra que não deveria estar ali, um detalhe pequeno demais para ser definido, mas grande demais para ser ignorado. Seu coração acelerou, não pela surpresa, mas pelo instinto que lhe gritava para permanecer imóvel, para não quebrar o terremoto silencioso da espera. Você caminhou lentamente até a porta, o rangido das dobradiças revelando-lhe que a casa protestava suavemente sob sua presença. Cada vez que seu pé tocava o chão, a madeira ressoava um estalo seco, acentuando a solidão daquele momento. A brisa gelada que passou pela fresta trouxe um cheiro metálico, quase ferruginoso, que fez seu corpo inteiro estremecer. Um som baixo, como o sussurrar de uma folha sendo arrastada pela corrente, ecoava do lado de fora. Você parou por um instante e escutou. A aldeia parecia suspensa no tempo. Uma pausa tensa onde nem mesmo os pequenos barulhos cotidianos ousavam romper. O tilintar dos utensílios, o murmúrio abafado de conversas no fogo comunitário, tudo cessara. Você percebeu que o ar carregava algo mais que a bruma gélida. Um presságio, uma presença que não se mostrava, mas se insinuava em cada sombra que se dobrava mais escura. Em cada cheiro que parecia envolver a pele como um manto pesado. Sutilmente, seus olhos se voltaram para a pequena fogueira que ainda brilhava do lado de fora, evocando um calor frágil em meio ao desconforto. O crepitar das chamas queimava lentamente as últimas lascas de madeira, exalando um aroma resinoso e confortante, que era quase uma promessa silenciosa de segurança. Você se agachou, sentindo o calor tocando o rosto, permitindo-se um breve respiro, uma pausa onde o peso do medo parecia dissolver-se por um momento tênue
entre as brasas, mas o sossego foi breve. Um som distinto partiu o silêncio, um estalo seco, diferente dos outros, vindo do caminho que levava à aldeia. O seu olhar se fixou no ponto onde a névoa diluía a forma do bosque, e um arrepio percorreu a espinha. Algo se movia ali, algo tenso e contido, aguardando para ser desvendado, ou talvez para permanecer obscuro e ameaçador. Você virou lentamente para dentro da casa, para a segurança relativa dos seus poucos pertences, e percebeu novamente aquele gosto amargo que parecia não lhe abandonar, enraizado na boca como um lembrete cruel. As especiarias que tentaram disfarçar o arroz cozido além da conta pareciam agora distantes, quase irrelevantes diante da necessidade visceral de sobrevivência que dominava tudo. Sua mão voltou à porta, tocando a madeira fria, sentindo suas imperfeições, as pequenas rachaduras que contavam histórias silenciosas de tempos mais brandos. Com o cuidado de um ritual, você fechou a porta, certificando-se de que o trinco estivesse encaixado com firmeza. Um esforço mínimo, mas crucial, contra o mundo imprevisível além das paredes frágeis. Mesmo dentro do abrigo, a tensão não cedia totalmente. O fato de outros também aguardarem lá fora, enrolados em mantas gastas, compartilhando um silêncio que dizia tanto quanto o silêncio que você guardava consigo, criava uma solidariedade incerta, uma rede invisível entre aqueles que resistiam na penumbra daquela existência áspera. Você, então, sentiu novamente a necessidade de verificar as fechaduras, um gesto que tornou-se um tênue conforto na repetição. Dedos trêmulos deslizaram pelo metal frio, girando a chave cuidadosamente, escutando o travamento seguro que não prometia nada, mas impedia o avançar do desconhecido. A insegurança voltava e você, inevitavelmente, retornava para conferir outra vez, girando e sentindo o peso da incerteza que somente quem vive entre sombras conhece tão bem. No silêncio cheio de significados, seu olhar se deteve na janela entreaberta, na névoa que ainda se agarrava às pedras da rua, e um pensamento fugaz e urgente tomou forma na sua mente. Era preciso se mover. Havia um chamado invisível à ação, um sussurro na trama entrelaçada da bruma, dizendo que essa espera não se prolongaria sem consequências. E quando a escuridão pareceu ganhar uma densidade quase palpável, seu ouvido captou outro som, soturno e quebrado. Passos, agora firmes, atravessando o solo duro, aproximando-se lentamente, como um presságio que não se ousa resistir. Você prendeu a respiração, ouvindo a batida dos corações invisíveis, enquanto a sombra do perigo deslizava pela porta atrás de você, silenciosa e inevitável, como a promessa do próximo capítulo que você ainda não podia desvendar. Você prendeu a respiração, os músculos tensos, enquanto aquele som pesado se aproximava, um ritmo obstinado que não se deixava enganar pelo silêncio forçado da aldeia. Cada batida ecoava por dentro de você, uma pulsação firme que aos poucos enchia o espaço entre seu peito e a porta trancada. Um cheiro de terra revolvida chegou, misturado a um leve toque amadeirado, como se passos se arrastassem sobre folhas mortas e gravetos quebrados. Você sentiu o ar se comprimir,
o frio passando a se instalar não só na pele, mas no osso, corroendo o pouco calor restante. O calor desbotado da lamparina tremeluziu na parede, projetando sombras assimétricas que pareciam se contorcer, ganhando vida própria no vão do tempo. Você voltou o olhar para a janela entreaberta, onde a névoa ainda se agarrava às árvores, imóvel, como um véu silencioso acenando para o desconhecido. Seu corpo inteiro respondeu a essa quietude interrompida. Uma dança minuciosa entre a decisão e a hesitação. Os dedos frios buscaram novamente as folhas ainda úmidas sobre a mesa. Você sentiu a textura delicada e áspera das nervuras. Um contraste quase cruel diante do mundo que endurecia lá fora. A fumaça do fogo se insinuava pelo ar. Um perfume familiar que bebia da lenha queimada de modo desleixado, indicando que a resistência contra o frio, por aqui, era uma batalha diária. Você deslizou as pontas dos dedos para refazer o movimento de verificar as travas da porta. O frio do metal parecia morder a pele, um frio que se traduzia em alerta, em vigilância. Um estalo seco surgiu, vindo do lado oposto da casa, onde o chão rangia sob o peso do abandono. Algo ou alguém movera-se ali, irritando a calma por um instante. Seu coração acelerou com a brusquidão, mas você manteve o corpo imóvel, os olhos fixos na porta. A respiração se espraiava, em baforadas cálidas, contrastando com o ar gelado que se infiltrava. Por um momento, os sons foram só seus. A batida lenta do seu pulso, o sussurrar do vento, agora novamente silencioso, o tilintar distante de uma peça metálica resvalando no chão da aldeia. Lentamente você se ergueu, sentindo o peso dos ossos, enquanto os músculos ajustavam-se ao comando de se movimentar, sem ser notado. Cada passo que você dava parecia ser uma confirmação silenciosa de que a sobrevivência dependia das escolhas mais sutis. A diferença entre vida e silêncio eterno. O rostinho da manhã agora estava mais desperto, com tons desemparelhados de cinza e azul. Uma aquarela resistente que desbotava nas bordas de cada movimento. Você avançava pela casa com a cautela de uma sombra, espiando para cada canto com a insistência dos olhos que tentam captar até o menor estímulo. O ar abafado trazia um cheiro de mofo e madeira antiga, dos anos esquecidos. Ao se deixar tocar pela luz pálida que tombava pelo chão, sentiu a textura rugosa de cada tábua, o frio que escorria por entre os pequenos entalhes e rachaduras. O silêncio era um manto pesado, frio e imponente, que lhe envolvia e limitava. Durante essa caminhada lenta, sua mente buscava os ecos das vozes distantes, os murmúrios quase imperceptíveis da fogueira ao longe, onde outros corações ainda pulsavam, entrelaçados em mesmo temor e esperança. O cheiro acre de fumaça, o calor brando misturado à umidade da madrugada, criavam uma memória tátil que quase se confundia com a realidade. Um momento raro de conforto surgia, como um sopro delicado que tocava suas costas e dizia que, por ora, você ainda estava ali. Mas a sensação logo se desfez quando seus ouvidos captaram um som diferente. O silêncio quebrado por um estalo, um sussurro mecânico muito próximo. A ponta dos seus dedos travou no ar,
enquanto o corpo congelava em atenção. O som vinha de dentro, um ruído desconjuntado, o eco sutil de algo pesado sendo pousado no chão. Algo que não deveria estar ali naquele exato momento. Você recuou lentamente, com a mesma paciência meticulosa de uma presa que conhece cada fração do terreno. O coração dentro do peito martelava de novo, e por entre respirações contidas, você sentiu um nó arredondado se formar na garganta. Um lembrete da frágil linha entre o controle e o perigo iminente. O ar ficou denso, e bastou um pequeno movimento errado para que tudo se desmanchasse. Foi então que você ouviu, ou quase sentiu, uma presença atrás de você, um sussurro de intenção abafada e passo arrastado, quase trêmulo, mas vindo firme, sem hesitar. A tensão se fez palpável, indescritível, como o peso que lentamente afunda uma pedra na água ainda. Você apertou os olhos, sentindo a silhueta escura que se desenhava exatamente no limite da visão. Um vulto que não prometia nada concreto, mas carregava o suficiente para fazê-lo consciente de sua vulnerabilidade. O calor da fogueira, antes um consolo rápido, desligou-se do seu foco por um instante tênue. Você recolheu o rosto, apertando os punhos, o corpo tão imóvel quanto presente no instante. E ali, no limiar da porta, uma dúvida fria e cortante se instalou. Aquela sombra, silenciosa e rastejante, seria o prenúncio da próxima jornada ou o aviso de que a espera finalmente acabara. O sussurro dos passos cessou. O silêncio voltou, agora mais espesso, quase palpável, impregnando o espaço como uma promessa sombria. Você ficou paralisado, aguardando, sabendo que o que viesse após não permitiria mais hesitações. O limiar entre o desconhecido e o inevitável se desenhava nítido naquela penumbra profunda, um convite silencioso para o próximo movimento, para o capítulo que ainda não podia olhar, mas já sentia vibrar ao seu lado. E, quando a névoa se adensou mais uma vez, envolvendo tudo numa quietude quase líquida, um som inesperado cortou o ar, a porta calada até então, rangendo lentamente, um movimento delicado, quase imperceptível, mas suficiente para fazer seu coração saltar na garganta. O rangido lento da porta interrompeu o silêncio densamente tecido. Os olhos afiados, como os de um animal ciente do primeiro sinal de perigo que ameaça seu território. O ar se recolhia ao seu redor e você sentia a espessa penumbra se desenhando nos cantos da sala, agora ainda mais profunda, quase palpável. Seu olhar buscava a fonte desse som silenciado, fixando-se nas sombras que a luz vacilante da lamparina projetava, tremendo, sobre o chão de madeira antiga. A mão esquerda apertava, incógnita, perturbada, a tábua da mesa, enquanto a direita descansava trêmula sobre o tecido áspero do agasalho, como se buscar ali algum consolo contra o frio que não cessava. Você sentiu o ar se condensar, o odor metálico mais intenso e próximo, como se a própria surpresa tivesse forma, uma mistura crua de terra e ferrugem, que parecia penetrar sem pedir permissão, invadindo cada poro da sua pele. Os passos lá fora pararam. Por um instante, um silêncio ainda mais denso foi o que respondeu à sua ansiedade. O coração martelava em seu peito num ritmo irregular,
Uma batida lenta que parecia ecoar no vazio daquela casa antiga. Você tentou ouvir algo mais. Um leve estalo, um sussurro de vento, uma respiração ofegante, qualquer coisa que revelasse a movimentação oculta do perigo, mas só o pulsar abafado dentro de você respondeu. Com uma lentidão quase ritualística, você permitiu que os dedos escorregassem até o punho da porta, sentindo as fibras grossas e gastas da madeira sob a pele desnuda. O frio mordia mais forte ali, próximo à entrada do mundo desconhecido que se estendia para além. Apertou o trinco com a firmeza quase meditabunda de quem sabe que aquele detalhe simples poderia significar o limite entre permanecer e escapar. O movimento foi minucioso, esgotante em sua delicadeza, prolongado pela necessidade de não perturbar aquela quietude perturbadora. Você voltou a se afastar, deslocando o peso do corpo com cuidado quase sagrado. Cada tábua sob seus pés soltava um suspiro seco e frágil, um eco que parecia anunciar sua presença ao espaço preso entre paredes e sombras. O olhar se dirigiu automaticamente para os potes alinhados sob a prateleira, suas tampas opacas, as pequenas fissuras no vidro, o leve brilho das especiarias que, mesmo confinadas, carregavam o aroma escasso do conforto perdido. Você voltou a passar a mão lentamente sobre eles, como testemunhas silenciosas da luta diária contra a solidão e a incerteza. A névoa ainda abraçava a aldeia do lado de fora, um manto que abafava tudo em seu torno suave e pesado. Pela janela, o pálido azul se fundia com o branco acinzentado da geada, tornando o mundo um lugar ausente de cor, onde até a esperança esfumaçava, confundida pelas sombras espessas. Você sentiu o peso da ausência, do frio que corria entre ossos como uma serpente invisível, e o vazio da casa antiga que parecia respirar com você, em médias res. Pouco a pouco, você começou a mover-se. Cada gesto, apenas um fragmento de tentativa para reencontrar o controle. Apanhou o pano áspero que repousava sobre a cadeira. Hesitou, sentindo as fibras grossas entre os dedos. E então passou cuidadosamente nas bordas da mesa, limpando o pó antigo que insistia em aderir às superfícies. O ruído do tecido arrastando-se contra a madeira ecoava baixinho, uma melodia acalmante que parecia desfazer momentaneamente as sombras que avançavam. Os olhos atentos captaram o movimento de uma folha que caíra sobre a mesa, esquiva em seu pousar, e você voltou a senti-la entre os dedos. O contraste gélido da tinta liquefeita das veias contra a aspereza do fundo em madeira. Essa textura lhe trouxe uma sensação de frágil companhia, como se aquele pequeno fragmento de natureza pudesse ajudar a ancorar seu espírito na realidade que insistia em dissolver-se ao redor. Você caminhou lentamente até o canto da sala, onde a sombra fazia ângulo com a parede, cada passo medido, calculado, quase cerimonial. Os sentidos aguçados captaram um sussurro muito distante, uma respiração do mundo que permanecia além da casa. O sussurrar das árvores, o leve arrastar da névoa, o rouco estalo da madeira que se acomodava sob o frio da madrugada. A fogueira do lado de fora continuava a brilhar débil, ponto quente, se arrastava pelas bordas da sua mente. Você permitiu-se um instante,
para se lembrar daquele calor simples, o estalar das chamas, compondo uma canção que falava de resistência e sobrevivência. Uma promessa feita a você mesmo, ainda que silenciosa. Mas o estalo que interrompeu sua distração veio novamente, desta vez acompanhado de um arrastar mais pesado, um contato imperceptível com o chão. Você sentiu o ar mudar, um peso impossível de traduzir em palavras, só possível de sentir em cada célula consciente do medo contido. O corpo congelou, movendo-se apenas o suficiente para se esconder dentro da penumbra, como se a própria sombra pudesse protegê-lo. Você voltou o rosto para a direção do som, seus olhos captando a silhueta dos arbustos onde a névoa desenhava contornos incertos e quase humanos. O instinto pulsava forte. Era o chamado. O perigo, mas também a chance de desvendar o que se escondia atrás do véu. O latido de um cão ressoou no silêncio, curto e nervoso, um sinal que cortou o seu alento, e você percebeu que não estava só na vigília cruel daquela manhã interminável. E então, quando o chão sob seus pés pareceu cessar de existir por um momento, o estalo da porta se repetiu, mais forte e mortalmente preciso, como se alguém houvesse apenas começado a desvendar o limiar. O ar ficou pesado, a sombra crescendo a cada segundo, e você soube, com a clareza afiada da sobrevivência, que não poderia mais esperar. Aquela noite estava longe de terminar. Era só o começo de algo maior, mais escuro, chamado pelo silêncio que se abriu. O rangido da porta cortou o ar frio com um som breve, quase tímido, mas suficiente para despertar uma onda de alerta silenciosa que percorreu seu corpo. Você permaneceu imóvel, o coração martelando em um compasso irregular, enquanto os olhos se ajustavam à penumbra que parecia ganhar densidade ao redor. A lâmina pálida da luz da lamparina tremia, lançando sombras que se arrastavam pela parede com uma lentidão inquietante, acompanhando cada movimento involuntário dos seus sentidos despertos. Seu olhar vasculhava o espaço, encontrando as pequenas imperfeições da madeira, as fissuras, os nós escurecidos, aquela textura áspera que agora carregava toda a história da casa e seus silenciosos segredos. Cada som, cada respiração suspensa dentro daquele ambiente parecia amplificado, reverberando com uma intensidade quase palpável, como se o próprio tempo tivesse desacelerado para capturar a essência desse instante delicado e tenso. Você sentiu o ar ao redor, pesado e denso, como se uma névoa invisível abraçasse o seu corpo, envolvendo-o numa camada fria e úmida. A fumaça da lamparina se misturava ao aroma da madeira antiga e ao leve cheiro ferroso que perturbava seu silêncio, entrando pelos seus pulmões numa mistura estranha, quase sufocante. A quietude era um convite ao medo, um abraço apertado que lhe sugeria a impossibilidade de qualquer movimento abrupto ou desatenção. O peso mecânico das suas mãos, apesar do frio intenso, movia-se quase sem vontade até o trinco da porta. E você experimentou o telefone familiar do metal frio contra a pele, um toque que trazia uma tênue segurança. A chave girou lentamente, quase sussurrando seu som no interior da fechadura, um ritual que você repetia em silêncio,
reafirmando uma linha tênue entre o conforto e o perigo, entre a proteção efêmera e a vulnerabilidade absoluta. Porque lá fora a sombra permanecia, imóvel, mas carregada de uma promessa silenciosa de mudança. Você percebeu não a forma, mas a ausência dela mediante a bruma que se grudava nas paredes da aldeia, o manto diáfano que fazia cada movimento parecer um segredar da natureza. O vento, antes tímido, parecia cessado, um silêncio ensurdecedor que abafava qualquer traço de vida. As mesmas vozes que antes se reuniam ao redor da fogueira calaram-se, deixando apenas o bater delicado do seu próprio coração como trilha sonora naquela manhã severa. Você recuou lentamente, sem lhe restar escolha senão deixar a porta fechada, sentindo cada centímetro da madeira, cada nuance da luz murcha que invadiu os cantos mais escuros do ambiente. O frio parecia se infiltrar, ora pelas frestas da casa, ora pelas angústias do seu peito que apertava, concentrando algo duro e corrigido. A certeza inquieta de que aquilo era apenas um intervalo, uma pausa antes da tempestade, um silêncio tenso antes do silêncio final. A fogueira, que ainda teimava em lançar um brilho do lado de fora, exalava um calor débil e resinoso, um conforto quase ilusório contra o frio que arranhava a superfície dos sentidos. Você se agachou perante o brilho trêmulo, as mãos estendidas, procurando uma migalha de alento naquele fogo moribundo. O cheiro da madeira queimando trazia uma lembrança fugidia de dias melhores, de rostos aliados, de esperas menos desesperadas. A chama era um farol suavemente hesitante na penumbra do amanhecer, uma canção baixa para o corpo cansado. Mas o alívio não tardou a se dissipar, quando um som distinto e protocolar rompeu a quietude. Um estalo um pouco mais próximo, um deslocar controlado que fez seu corpo inteiro enrijecer. Seus olhos buscaram a origem, e a névoa que abraçava as árvores começou a se mover delicadamente, como se respirasse junto com você. As sombras pareciam tomar forma e desfazer-se num piscar, um jogo silencioso de ameaça e fuga que seu coração reconheceu sem hesitar. Você avançou, quase deslizando pelo chão áspero, evitando qualquer ruído que pudesse entregar seu abrigo. Cada passo era pesado e calculado, o exercício de controle que transformava a jornada em um ritmo quase meditativo. A textura fria da madeira sob as solas dos pés deixava rastros invisíveis para quem observasse, mas para você era uma confirmação da existência naquele espaço instável, uma prova silenciosa da sua capacidade de permanecer presente, ainda que esquivo. A sua mão buscou de novo as folhas que repousavam sobre a mesa. As nervuras delicadas e a sensação úmida, tóxica, de um mundo quase intocado, ofereciam um contato irreal diante da ameaça invisível. Cada ondulação do papel vegetal e cada fio da textura fria passavam por seus dedos como um mantra, uma corrente tênue de normalidade tecida em meio ao caos silencioso. O cheiro acre de fumaça e a umidade da geada permaneciam com você, como marcas indeléveis daquela manhã que não se permitiria esquecer tão cedo. O frio incansável abraçava seu corpo, penetrava os ossos, e mesmo assim você carregava dentro de si um impulso tênue,
talvez um resquício da coragem, que mantinha seus sentidos acordados, cada neurônio alerta para o menor sinal, o menor ruído, que poderia significar vida ou morte. Quando finalmente seu olhar se voltou para a porta novamente, um arrepio prateado percorreu sua espinha. A névoa lá fora movimentou-se novamente, mais uma vez silenciosa, vastamente imóvel, revelando por um instante um par de olhos que não piscavam, uma forma indistinta na transição entre luz e sombra. Você sentiu de repente que a espera não teria fim, e que atrás daquela porta, ou nas sombras além dela, o que viesse estava apenas começando a se revelar. O vento retornou, frio e cortante, e com ele um eco longínquo, quase sussurrado, uma voz que parecia carregar o peso da aldeia inteira. Você não podia saber ainda o que significava, mas ouviu, profundamente gravado em sentido, que o próximo passo devia ser dado, que a porta, lenta e inexoravelmente, voltaria a ranger. E naquele instante em que o silêncio parecia se derrotar, o ar se partiu com um som baixo e contínuo, um sussurro profundo, que ecoou não de fora, mas de dentro. Um movimento quase imperceptível atrás de você, no limite tênue do abismo do que ainda estava por vir. O ar estremeceu ligeiramente, como se a própria casa em que você se refugiava segurasse a respiração para não trair seu medo. O rangido lento da porta parecia agora um alarme sussurrado, um convite ao silêncio absoluto. E você se agarrou àquele instante, entre o som e o vazio, onde o mundo parecia suspenso. Cada músculo do seu corpo se tornou um fio tenso, esticado entre a urgência de escapar e a necessidade desesperada de não ser visto. Lentamente, seus olhos vasculharam os cantos escuros do ambiente, buscando forma ou sombra que conspirassem contra você. A fumaça que ainda se agarrava no ar dançava frouxamente, como se obedecesse a uma corrente quase invisível, levando consigo o cheiro da madeira queimada, um toque amargo que queimava sua garganta. Você sentiu aquele odor como uma lembrança vivo, misturando o calor fugaz do fogo com a dura realidade do frio cortante que escorria pelas frestas da casa. Era um contraste cruel. O calor, ainda que tênue, prometia conforto, enquanto o frio insistente te lembrava da fragilidade do abrigo que ainda o protegia. Você avançou em passos lentos, contados, cada movimento reverberando nas tábuas antigas sob seus pés descalços. O som de cada pisada se desdobrava no silêncio ao seu redor, quase como uma rolagem de tambor abafado, na qual seu próprio coração parecia se encaixar. O contato da madeira áspera sob suas solas geladas era um toque duro demais para qualquer conforto. Mas era tudo o que você tinha. O ar vibrava com uma quietude pesada, enquanto o dia começava a se abrir lá fora, filtrando um azul pálido e acinzentado que mal queimava a penumbra da madrugada. Você se dirigiu para a janela entreaberta, onde a névoa densa ainda se agarrava ao mundo, um manto que apagava os contornos da aldeia. O ar ali era úmido, frio, quase líquido em sua transparência. E você percebeu como o cheiro da terra molhada e o aroma amargo da fumaça antiga criavam uma camada quase tátil diante dos seus sentidos.
Lentamente você aproximou o rosto, sentindo as gotículas frescas do lado de fora. A textura do ar gelado tocava sua pele como dedos invisíveis, percorrendo os músculos e ossos, despertando a vigilância e o temor. Ainda na penumbra da sala, seus olhos passearam pelos poucos objetos que conheciam sua rotina. As tigelas cuidadosamente limpas repousavam sobre a mesa, cada uma com a superfície polida brilhando sob a luz bruxuleante da lamparina. Você sentiu o toque áspero do pano sobre a madeira, o ruído seco que se repetia como um mantra silencioso, uma tentativa de controlar o caos interno através do controle do externo. O cheiro das especiarias, ainda sutil, emanava das pequenas jarras alinhadas e ordenadas, um lembrete quase doce e impossível de tempos mais calmos. O silêncio absoluto foi rompido novamente, dessa vez, pelo som de passos muito leves, arrastando-se como uma sombra que tenta evitar o encontro com qualquer coisa. Seu corpo congelou, o ar faltou por uma fração de segundo, enquanto os ouvidos captavam aquela inquietante irregularidade na batida tranquila da aldeia. O que quer que estivesse se movendo ali, espreitava, hesitava, e você sentia sua presença como uma pressão invisível sobre seus ombros nus. Você desviou o olhar para a porta, anotando cada detalhe da madeira, as linhas que a cruzavam, testemunhas silenciosas dos anos e do abandono. Com um movimento calculado e deliberado, suas mãos deslizaram até o trinco frio, sentindo o metal endurecer a pele em contraste com a fragilidade da casa em volta. Girou a chave lentamente, o som quase inaudível, mas para você, um eco que fazia vibrar toda a sua atenção. A porta estava trancada, segura, por aquele gesto simples, e ainda assim a sensação de vulnerabilidade não diminuía. Lentamente, você recuou, sentindo o peso da rotina batendo contra o pânico contido no seu corpo. Os passos no lado de fora cessaram, deixando para trás um silêncio ainda mais espesso, quase sufocante. Num gesto automático, sua mão voltou à mesa, encontrando a textura das folhas úmidas e frias que haviam sido lavadas com tanto cuidado. Passou os dedos pela superfície delicada. O contraste entre a maciez das folhas e a aspereza da madeira trazia uma sensação paradoxal de fragilidade e resistência. Dois extremos que hoje definiam sua existência. A fumaça da lamparina quase se apagava, lançando sombras tênues que brincavam nas paredes antigas como espectros silenciosos. Você permitiu que o calor moribundo aquecesse seu rosto por um instante, fechando os olhos com a esperança de se fundir naquele ponto quente, de se perder no alívio fugaz. Mas a quietude foi novamente perturbada pelo soar agudo, quase eletrônico, de um sino distante. Talvez um toque de alerta, ou um indício do movimento silencioso que retomava do lado de fora. Você percebeu, sem realmente querer, que aquele momento era o limiar entre a segurança precária e o abandono total. Não havia mais espaço para a hesitação, para o esconderijo. A névoa, agora mais densa, parecia avançar, puxando os contornos da aldeia para dentro de si, como um predador lento e paciente. Na visão da sua visão, uma figura emergiu da penumbra, quase imóvel, envolta em sombras que grudavam como um manto antigo. Seu corpo inteiro,
afirmou o terror contido naquela silhueta que não precisava fazer barulho para pesar sobre o ar. Você sentiu o sussurro da sobrevivência urgente, um chamado para o movimento, para a decisão. Seus dedos cerraram-se inconscientemente, apertando o tecido puído do agasalho como se pudesse segurá-lo contra a invasão do medo. E quando aquela sombra se moveu, lenta e determinante, o frio invadiu seus ossos de maneira definitiva, e você soube que o que estava por vir não seria uma réplica do passado, mas o prenúncio de uma jornada onde cada passo contaria mais do que qualquer palavra. A porta rangeu pela última vez, e a névoa fez-se espessa, encobrindo tudo. Então, um leve estalo, um som estranho, quase, como se algo dentro de você estivesse também se partindo, marcou o fim da espera e o começo do inevitável. O ar parecia se prender a cada instante, denso, silencioso, carregado do presságio que você sentira crescer no teito. A porta, ainda trancada pelo seu toque cuidadoso, parecia pulsar junto com seu coração acelerado. O frio insistia em espalhar-se pelo corpo, como se escorresse impermeável sob a pele e tomasse conta dos ossos, deixando-os rígidos e alerta. A névoa, ali fora, abraçava tudo em sua dança lenta, dobrando as formas da aldeia. Numa aquarela de sombras melancólicas, você permaneceu imóvel, instalado na penumbra do cômodo que parecia de vidro fosco, diante da manhã que se recusava a clarear de verdade. A lamparina trêmula sintetizava o último vestígio de calor ali dentro. Sua chama oscilante projetava duas paredes contrapostas de luz e sombra que não encontravam descanso. O cheiro da fumaça ainda era forte, misturado ao aroma da madeira gasta e úmida. Tudo junto criava um pano de fundo estático, mas inquieto, onde o tempo se alongava. Com passos quase inaudíveis, você se dirigiu novamente à janela entreaberta. Os dedos sentiam as pequenas gotas penduradas na moldura, os pingos de orvalho que pareciam suspensos no limiar entre o frio e o quase derretimento. O toque da madeira enregelada era áspero, grosseiro, como o próprio canto daquele mundo em que você tentava se manter inteiro. Lá fora, os contornos borrados da fumaça continuavam desfiando no ar, e você percebeu que o silêncio carregava uma história não contada, uma memória que se repetia em ciclos tão antigos quanto a terra sob os seus pés. Ao se afastar, o ruído sutil do chão sob as solas nuas chamou sua atenção. Cada tábua rangia com um som agudo, uma nota única e inesperada, que se misturava à orquestra silenciosa da casa. Você parou, a respiração suspensa. O cheiro metálico voltava, agora mais próximo, como se respirasse junto com você na sala, deslizando invisível e fria. Seu corpo inteiro se calculava para não trair o movimento que se aproximava invisível. A chama da lamparina baixava, quase exausta, e você meticulosamente corrigiu sua posição, deixando que os seus dedos tocassem o pano áspero que repousava sobre a mesa. O tecido era mais que um objeto, era um ponto de ancoragem para a mente inquieta, uma superfície capaz de absorver o desespero silencioso que insistia em se esgueirar. Você passou o pano várias vezes, cada vez mais lento, cada vez mais ritualístico, buscando a mesma calmaria que o fogo moribundo lá fora ainda prometia.
O cheiro do tecido velho se misturava ao perfume das especiarias presas nas jarras, uma fragrância que havia se tornado tão familiar quanto distante. Um estalo interrompeu a cadência meditativa do seu corpo e dos seus pensamentos. O som veio do lado oposto da sala, onde o silêncio parecia ainda mais carregado. Seu olhar se dirigiu rápido para o espaço onde a sombra se estendia, mais densa e espessa do que as outras. O frio apertou seu peito. Um aperto vivo. Uma semente do medo plantada no jardim do seu instinto. O movimento era quase imperceptível. Um balançar, uma respiração além da vista. A seus olhos, a casa parecia respirar com você, compartilhando o mesmo hálito gelado. E naquele espaço contraído, uma outra presença parecia se aninhar, escondida, espreitando na penumbra. Seus músculos se tensionaram, um fio apurado de resistência e espera preenchendo cada centímetro da sua pele. Por um instante, tudo ficou congelado, como se o mundo prendesse a respiração ao mesmo tempo que você, aguardando o próximo sussurro, a próxima nota da canção incompleta do amanhecer. Quando o tilintar suave de uma pedra sendo arrastada pelo piso ecoou distante, você sentiu a solidão crescer, pesada, e tomou uma decisão silenciosa. Lentamente, os seus dedos deslizaram até a lâmina da faca apoiada sob a mesa. Um fio frio e firme contra a pele, um amuleto em forma de proteção. Você segurou o cabo com firmeza, permitindo que o toque daquele metal servisse de vínculo com a lucidez que te sustentava. As sombras pareciam se fechar, compactar-se, enquanto você se movia em direção à porta, cada passo envolto de um cuidado extremo. A textura da madeira sob suas palmas agora era uma leitura constante, um mapa escrito pela experiência do medo. O cheiro penetrante da névoa misturava-se ao aroma do seu próprio suor frio. A respiração saía em baforadas que se desfaziam no ar gélido do cômodo. Se trancou os olhos na fenda entre a porta e o chão, prestes a sair para o mundo incerto que te esperava. Mas hesitou. Um sussurro baixíssimo, que parecia vir do fundo da aldeia, trouxe à tona um presságio. Antigo, quase uma melodia dissonante que reavivava memórias esquecidas. Seus ouvidos captaram um murmúrio entrecortado, uma palavra inaudível, suspensa no ar, quente de tensão. Você percebeu que não poderia mais confiar no silêncio como refúgio, nem no escuro como esconderijo. O tempo de esperar acabava de se esgotar. Então, no breu quase total, o ranger da porta ecoou novamente, mais lento, deliberado, como se alguém do outro lado decidisse finalmente cruzar o limiar entre o conhecido e o desconhecido. Você sentiu um arrepio percorrer seus ossos frios, os dedos apertando a faca com força. E no instante em que a sombra por trás da porta começou a se esboçar, você soube, além da dúvida ou do medo, que aquela manhã gelada era só o eco distante do que ainda estava por vir. A cerca tênue entre sua existência. Silenciosa, e o abismo escancarado que se abria à frente já não servia mais como defesa, porque naquele movimento lento e calculado do trinco que era empurrado, a promessa de batalha silenciosa tomou forma. E você sabia que, com a porta se abrindo, nada mais poderia ser como antes. O chiado sutil da lamparina vacilava, lançando sombras que dançavam lentamente nas paredes marcadas pelo tempo. O ar,
denso e úmido, preenchia cada canto da casa antiga, onde você permanecia imóvel, o corpo ainda tenso, embora pouco a pouco começasse a ceder a um cansaço profundo que pesava como uma pedra silenciosa. Ouviu então o estalo quase imperceptível, o som da porta se movendo, rasgando o véu da quietude que te envolvia como um manto frágil. Seu coração afundou no peito, pesado e urgente, entrelaçado com o frio, que invadia seus ossos pouco a pouco. Você percebeu o ar carregar um cheiro metálico e úmido, como se a própria casa respirasse em alerta, e o eco suave da madeira sob o peso trazia consigo a certeza de que algo mudara, invisível, porém presente com força suficiente para fazer a escuridão parecer mais densa. Lentamente, escolheu desviar o olhar da porta, pousando-o no pequeno prato de cerâmica que repousava sobre a mesa. Sua superfície refletia a luz moribunda com um brilho melancólico. Passou o dedo pela borda gasta, sentindo a aspereza do esmalte, o calor residual do toque humano, que ainda pairava naquele gesto tão simples. A névoa ainda se arrastava lá fora, como um espectro deslizante, cobrindo a aldeia com sua pele translúcida e fria. Pelo vão da janela entreaberta, o mundo parecia suspenso num instante. Imóvel, onde o tempo se esticava e enrugava como o tecido fino do seu agasalho. Seus sentidos se aguçaram para captar cada detalhe do silêncio dilatado, o vento que cessara, a fumaça que enrolava preguiçosa, o frio que entrava em pequenas gotas, infiltrando-se pela madeira entalhada da janela. Você hesitou, absorvendo tudo como se o ar pudesse lhe transmitir alguma resposta, algum sinal escondido na quietude. Os dedos buscaram novamente o pano áspero que descansava sobre a cadeira. O tecido ressoou com um sussurro seco quando puxou lentamente, como se aquele gesto simples fosse uma oração silenciosa contra a solidão que invadia o espaço. Limpar a mesa tornou-se um ritual repetido, cada passada acentuando o silêncio. Cada movimento um eco da sua existência contra a frágil barreira entre você e a sombra oculta que se aproximava. O calor, esparso da fogueira lá fora, ainda se fazia notar. Uma promessa tênue e trêmula contra a escuridão que ameaçava. Você estendeu as mãos para próxima dela, sentindo a brusca diferença entre o frio da casa e o calor efêmero das chamas. Seu rosto tocado por uma luz alaranjada que suavizava as linhas do seu cansaço. Por um instante, aquele pequeno contato com o fogo falou de dias que poderiam ainda ser amenos, do breve consolo que a camaradagem oferecia aos sobreviventes. O aroma resinento da madeira queimando envolvia você numa rede invisível de conforto, breve e passageira. Mas o respiro daquela trégua foi interrompido assim que um som súbito mudou o ar. Um estalo seco, calculado, vindo do lado oposto da casa. Você prendeu a respiração, sentindo o frio crescer e apertar o peito, como se o mundo lá fora puxasse uma corda invisível em sua direção. Seus olhos fixaram-se na porta, onde a sombra agora parecia ganhar forma, um vulto silencioso que se insinuava entre luz e penumbra, como uma ameaça latente. O suor frio deslizou pelas suas costas,
misturando-se com o tremor involuntário dos dedos quase trêmulos sobre o trinco da porta. Sua mão se moveu, trêmula e lenta, até o punho frio do metal. O toque era duro e firme em contraste com a pele que roçava as bordas ásperas da madeira. Girou a chave com o cuidado de uma prece, o sussurro do mecanismo dentro da fechadura, soando quase alto demais naquele silêncio absoluto. O trinco encaixado parecia tão precário quanto seu próprio equilíbrio entre a espera e a inevitabilidade do que estava por vir. Você se afastou, deslizando como uma sombra, ouvindo-o piso ranger suavemente sob cada passo. A tensão se tornava uma presença palpável, como um ar gelado que sufocava e preenchia o espaço. As gotas de suor na testa secaram na extensão de um suspiro contido, e o mundo reduzido ao espaço entre o pulsar do seu coração e o som distante da lareira, rindo derrotada. Os olhos buscaram a mesa. As pequenas jarras de especiarias ali alinhadas não eram apenas potes de sabores, mas fragmentos da sua rotina, pontos fixos que resistiam ao caos invisível. O cheiro delicado do cominho e da canela misturava-se à fumaça antiga, formando uma combinação quase palpável no ar. Você demorou-se a tocar cada uma das tampas gastas, acompanhando os relevos, como se ao ouvir cada textura pudesse desvendar uma fração da segurança que parecia escapar. Novamente, o silêncio foi quebrado sem aviso. Um som distante e cadenciado. Passos arrastados entre os arbustos que margeavam a aldeia. Você sentiu o chão rijo pulsar sob as solas nuas. O frio que subia reforçava o aperto no peito, e o medo tomou a forma de um manto pesado que o envolvia e tolheu. Respirou fundo, o ar frio entrando com força, preenchendo seus pulmões com a promessa amarga da realidade. Cada segundo parecia alongar-se, o tempo desacelerado pela urgência de um movimento que ainda não podia ser feito. O manto da névoa desenhava ao longe uma forma indistinta, um vulto imóvel, que permanecia ali como um convite silencioso à fuga ou ao confronto, sem escolha, apenas presença. Você sentiu o toque gélido do destino tocar seus ombros, enquanto os olhos fixavam aquela massa escura que avançava com lentidão calculada, e então percebeu: a ordem das coisas fora alterada para sempre. O leve ranger da porta, derradeiro e marcado, soou como um aviso frio no ar estagnado. O frio envolveu seu corpo inteiro, descendo pelo pescoço, e você fechou os olhos por um breve momento, aceitando que a linha entre a segurança e o abismo agora estava severamente tênue. E naquele instante suspenso, a certeza chegou primeiro de dentro, uma promessa profunda e inquietante de que nada, jamais, seria como antes. O som do trinco cedendo foi lento, quase hesitante, como se a própria casa estivesse lutando contra o inevitável. Você segurou a respiração, sentindo o frio intensificar-se, não apenas ao redor do corpo, mas no âmago de sua alma cansada. A porta se abriu devagar, revelando uma silhueta tênue, uma sombra que parecia feita da própria névoa que abraçava a aldeia. Não havia pressa, nem alarde, apenas um convite silencioso a um confronto final que você já esperava desde o primeiro sussurro. O vulto que entrou não trazia um rosto claro, apenas um borrão indistinto.
Talvez uma figura do passado, uma sombra do presente, ou o peso do futuro ainda por vir. A tensão, porém, virou-se suavemente em resignação, quando reconheceu no ar a decisão não apenas de resistir, mas de aceitar o ritmo da história que deixava para trás. Você fechou os olhos por um instante, ouvindo o eco de passos que não mais ameaçavam, mas pareciam pedir passagem para um novo ciclo. O frio da manhã se dissipou pouco a pouco, cedendo espaço a uma quietude diferente, menos cruel e mais justa. Cada suspiro da casa antiga parecia agora um sussurro de perdão, e o aroma da madeira envelhecida misturava-se ao cheiro tênue da terra molhada, como se o lugar inteiro respirasse uma última vez antes de descansar. No silêncio que se seguiu à chegada da sombra, você sentiu pela primeira vez a ausência da urgência esmagadora. O peso da espera deu lugar a uma paz pesada, contudo sincera, das pedras gastas e dos rostos silenciosos que observavam, à distância, o fim daquela jornada. A aldeia despertava, mas não mais para o medo. O crepitar da fogueira exterior reacendeu-se com uma brisa suave, transformando as brasas tênues em uma chama constante, um símbolo discreto de resistência e continuidade. Você imaginou as figuras encapuzadas ao redor do fogo, os olhos refletindo o fogo e a promessa que havia além do frio, o começo do que viria depois do silêncio. Com passos finalmente livres, você percorreu a casa em seu último movimento consciente. Cada tábua sob seus pés parecia contar ao tempo que havia cumprido seu papel. O pano áspero que sempre usara para limpar virou uma memória que agora aquecia sem possuir calor. Você guardou as folhas com cuidado, talvez pelo último ato de esperança. A conexão frágil entre o instante presente e o que ainda poderia florescer. As jarras de especiarias permaneceram ali, testemunhas mudas da rotina que persistiu apesar de tudo, um lembrete sutil da humanidade que resistiu no meio da dureza. O arroz, ainda com seu cheiro adocicado e meio enjoativo, tornou-se um símbolo da sobrevivência, da imperfeição condescendente que acompanha a vida cotidiana, mesmo em sua forma mais reduzida. Você olhou para a janela entreaberta, agora mais clara, onde o pálido azul do amanhecer cozinhava timidamente o novo dia. A névoa se dissipava como um véu levantado, revelando por fim a textura rica da terra, das árvores robustas, dos caminhos que levariam os sobreviventes para fora do que fora aprisionado naquele tempo congelado. Um último olhar para a pequena lamparina, cuja luz vacilante finalmente cessava, anunciando que a escuridão longa daria lugar a um ciclo de luz. Era, de certo modo, um convite ao descanso, ao cansaço convertido em repouso merecido. Você sentiu o corpo relaxar, as tensões soltarem-se em ondas pausadas e uma sensação de alívio tomou conta do espaço. A mão que apertava a faca soltou-se lentamente, repousando sobre o tecido puído do agasalho, agora não mais necessário como escudo contra a vida, mas como um símbolo das batalhas superadas. Você sentiu o calor tênue do fogo exterior envolvendo a pele,
uma carícia sutil que recuava a memória das noites frias e duras. Em sua mente, as imagens se dissolviam numa dança lenta. As sombras que haviam aterrorizado, os sons que haviam silenciado, os rostos que se perdiam na bruma da história. Tudo isso agora fazia parte de um passado que poderia finalmente desanuviar, para dar lugar à esperança, mesmo que tímida. Suave como a luz que avançava, você se permitiu esquecer o gosto amargo da noite anterior, substituído por uma calma que poucas vezes fora sentida desde o início. A casa antiga respirava junto de você, exalando um último suspiro, um consentimento silencioso para que aquela narrativa fechasse seu ciclo com dignidade e paz. Assim a aldeia despertava para um novo dia, para uma terra lavada por noites longas e fria. O silêncio pesado virou memória, e a respiração do mundo retomou seu curso natural, lento e constante. Você sabia, no fundo, que nada poderia apagar a dureza do caminho trilhado, mas também que nada impediria as futuras histórias de florescer, mesmo entre as sombras. Com o corpo finalmente rendido ao cansaço, você fechou os olhos, permitindo que o sono viesse. Não como refúgio, mas como recompensa. O frio não mordia mais. O silêncio não pesava. No lugar havia o som sutil da trégua, a respiração cadenciada do descanso merecido. E assim, a noite deu lugar ao ocaso, a sombra se imiscuiu na luz, e o tempo, por fim, parou para notar que a história havia encontrado seu fim. Calmo, pleno e suavemente sonífero.